Então, pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula. Aqui, da sexta à 10ª aula, nós vamos trabalhar somente com projetos. Vamos desenvolver alguns projetos no Proteus para poder praticar aquilo que a gente aprendeu nessas 5 primeiras aulas, tá? Eu já peço desculpa pelo barulho. Estou gravando num horário não tão bom, então pode ter cachorro latindo e outras coisas, mas com certeza vai ser melhor do que em termos de qualidade do que a aula ao vivo, né? Ao vivo tudo de ruim acontece, né? Mas enfim, aqui a ideia do nosso primeiro projeto, eu vou estar conduzindo aqui com vocês os projetos subsequentes, os outros petianos vão estar conduzindo aí com vocês. E a minha ideia foi aqui desenvolver com vocês uma ideia de um CLP. CLP é muito utilizado na indústria para comandar quadros, para poder automatizar processos. E ele nada mais é do que ele tem entradas, você tem ali entradas AC ou DC, e você tem saídas relé. Então você consegue acionar ou não cargas, ou que podem ser cargas mesmo, outros relés. Você tem o CLP que controla um relé, e esse relé é que vai controlar o motor, da partida do motor e outras aplicações. Tá? Isso aqui é muito utilizado também em prédios. Prédio normalmente tem uma cisterna embaixo, uma caixa d'água em cima, e tem que ter um processo de automatização para ligar a bomba e encher essa caixa d'água, né? Então, dependendo do nível da caixa d'água lá em cima, dependendo do nível da cisterna a nível do solo, né? Ele vai ligar ou não o motor e fazer o trabalho, né? Que é garantir que não falte água lá na cisterna, na caixa d'água lá em cima. Então, muito utilizado também, por exemplo, piscina. Eu já vi, por exemplo, um prédio que a piscina estava parada lá porque parece que o quadro queimou, alguma coisa assim. Normalmente, quando tem várias coisas assim para controlar, temporizadas, acaba se utilizando um CLP, né? A questão do CLP é o preço, né? Esse CLP aqui em questão que a gente vai estar observando é um CLP da VEG, custo 1.086. Então, um custo bem salgadinho, né? Para algumas aplicações, você poderia utilizar um dispositivo mais em conta, né? Tendo visto que o CLP ele tem esse preço por causa da confiabilidade dele, né? Então, algumas aplicações você precisa realmente de um CLP para garantir que o processo seja contínuo, né? O custo, em partes, é por isso, né? Então, nesse caso desse CLP aqui em questão, tem um custo aqui, a alimentação dele, a gente alimenta direto na rede, de 100 a 240. Então, se ele aceita aqui de 100 a 240 automático, provavelmente é uma fonte chaveada, não é um transformador. Ele tem esse modelo aqui, ó, que são alimentação LN, fase neutro, e aqui 6 entradas, de I1 a I6. Então, temos 6 entradas digitais, 4 saídas a relé. 8 A, o fabricante especifica 8 A para carga resistiva e 4 A para carga reativa. Então aqui a gente tem, coloquei um link da loja que eu peguei esse preço, depois vocês veem o catálogo do fabricante que mostra um pouco mais de informações. Então nós vamos ter aqui entradas alternadas, tá? 220 volts ou não, por exemplo, alternado. E dadas essas entradas a gente vai ativar ou não os relés aqui. Diagrama em blocos da nossa folha lá, vamos ter 5 folhas. Uma com circuito de entrada, outro com o circuito do microcontrolador e outro com o circuito dos relés de saída. Um circuito para alimentação e uma folha lá para uma folha de esquemático para conectores. Então são 5 folhas que a gente vai utilizar. Um dos requisitos que a gente poderia colocar aqui é ter um custo baixo para poder ser interessante, né, em relação a esse, e dimensões parecidas com essas de cá. Então, se a gente conseguisse fazer um CLP desse mais simples, com um custo bem menor, algumas aplicações seria interessante, né? Você substituir um dispositivo que tem aqui com alto custo, dado a alta confiabilidade, né, por um dispositivo mais barato, dado a aplicação uma aplicação que não requeira confiabilidade muito alta, né? Porque, por exemplo, se um CLP bem mais simples, a gente fizer com 10% desse custo, queimou o CLP, troca, coloca outro, né? Dá para colocar 10 e se equiparar que é o custo de 1.
desse CLP, né? Então a ideia é fazer uma coisa bem simples mesmo, cortar, fazer o nosso bem mais simples possível. E a ideia aqui é só dar uma ideia de projeto, né? E mais praticar, mas o mais importante é vocês praticarem o que a gente viu lá. Então, um dos componentes que a gente vai utilizar, a gente vai utilizar esses componentes aqui no optocoplador, tem o datasheet dele, relé, transistor, uma fonte já chaveada, já pronta, Tmega e outros. Coloquei aqui só para ter uma noção e os datasheets que eu queria comentar rapidinho quando a gente estiver fazendo, tá? Então eu vou abrir aqui o Proteus. Se vocês estiverem acompanhando essa aula, né, podem abrir também o Proteus aí e vamos criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto de CLP LC, baixo custo, low cost. Vamos lá, arquivo, novo projeto. Quando terminar aqui, vocês enviam, anexam lá no Google Classroom para a gente poder acompanhar o andamento de vocês. Então, a gente vai precisar de um controlador, PCB e esquemático, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que configurar aqui. Vamos chamar de CLP, chamar de LC, Low Cost, por exemplo. Né? Então, Next, a pasta vai ser documentos mesmo. Folha paisagem A4, de padrão mesmo. Next, PCB, vamos criar um PCB. As características vamos deixar aqui default, que ele considera dupla face, com essas características aqui de espessura de máscara de solda, espessura de cobre, top e bottom, espessura aqui do substrato, né, FR4 aqui no meio, e ele dá aqui o diâmetro total. Vias, só tem um tipo de via, né, que é do top pro bottom, entre as duas camadas, né. Então aqui um resumo, camada de cobre superior e inferior, via, e aqui no meio substrato com 58.4 milésimos de polegada. Next. Vamos criar um firmware. Vamos utilizar o ATmega 328P mesmo, que é o mais simples. Vou colocar aqui Arduino Uno. Aí ele já seleciona aqui o compilador PR. Next. E Next. Então ele vai criar agora aqui o projeto. A gente vai começar primeiro trabalhando as configurações do projeto, né? Vou vir aqui para esquemático e arquivos. Venho aqui em Edit Project Description, CLP, paz, custo, descrição do projeto. Eu vou colocar aqui o LC mesmo e eu vou botar aqui CLP, baixo custo. Beleza. Keyword, CLP. Opa, dei um Enter. Mas temos que adicionar CLP low cost, alguma coisa assim. Tá aí. Beleza. Gravar. Agora aqui vamos configurar nossa folha, tá? Como a gente selecionou lá que a gente vai utilizar o Mega 328P, ele já criou aqui um projetozinho, um código padrão para o Mega 328P. Aqui no esquemático ele já colocou pra gente um modelozinho de controlador, tá? Isso vai ajudar. Aqui no título eu não gosto de colocar esse caminho aqui, path. Então vamos tirar isso daí. Vamos template, go master sheet. A gente vai editar o template aqui. Eu vou tirar esse path e o caminho aqui. Deixa só esse master sheet, né, duplo clique aqui, vai ver que ele é um subtitle. Então ele vai capturar o subtítulo, que no caso aqui é a folha, né? Quando a gente tiver na folha, que a gente tem um nome aqui, primeira folha de front-end, segunda folha de microcontrolador. Então ele vai aparecer aqui o nome da folha que a gente deu, né? Data, tá ok. Para sair, clicar com a direita do mouse, root sheet 1. Vim aqui em design, vou nomear isso aqui já, chamar esse aqui de microcontrolador, vou colocar o C, o de micro e C de controlador. A folha é A2, né? Deixa eu ver aqui no nosso documento, sheet 2. Então vamos agora adicionar outra folha de root sheet,
clicar com a direita. Vamos aqui em Design. Edit Sheet Properties. Vamos colocar nossa primeira folha lá, que é o Front-End. É a primeira. Então, ok. Vou em Design. New Root Sheet. Design de novo. Ele criou um aqui. Eu vou editar o nome. Nesse caso vai ser o circuito lá de saída. Chamar de Drive Out. Nosso motorista de saída aí. 3. Folha 3. Design. New Root Sheet. Design. Edit Sheet Properties. Vamos chamar de folha 4. Power mesmo. Que é a alimentação. Vamos lá para New Root Sheet. E aqui de novo, editar propriedades da folha. E aqui a nossa outra folha. Aqui serão os conectores. Conectores, folha 5. É isso. Conectores sheet 5. Pronto. Beleza. Criamos as nossas 5 folhas. Foram isso, de 1 a 5. A entrada, microcontrolador, circuito de saída, alimentação, conectores. Vamos aqui no microcontrolador, a gente já tem praticamente a folha, nosso circuito. Vamos aqui no nosso front-end e aqui temos o título tal e a folha em questão, né? Também a gente pode vir aqui em design e a primeira opção aqui, opções de design, documento 1, revisão, traço, pode ser o autor, patch e FPB. Beleza. Ok, já temos aqui patch, revisão e tudo mais. Vamos agora diretamente para o nosso circuito. O nosso circuito de entrada a gente vai utilizar um optoacoplador. Então a gente vai estar utilizando o PC817. É um optoacoplador muito comum mesmo. Seu carregador de celular tem um. O monitor do seu computador tem um, provavelmente. Então, PC817, precisar de resistores, lá já tem resistores, né? Que mais? A princípio, somente. Então, o optoacoplador é simples o funcionamento dele, né? Ele é vou colocar um resistor no lado esquerdo e um resistor no lado direito. Ele funciona como um transistor, só que quem comanda o transistor aqui é a luz. Então a gente tem um isolamento entre essas duas partes, né? Do lado aqui, esse aqui, o lado direito é o lado do microcontrolador. Então a gente vai alimentar com 5 volts, terra embaixo. Colocar aqui VCC mesmo. VCC. Esses pinos todos que estão aparecendo aqui já são lá do microcontrolador que o Proteus já colocou pra gente, né? Ele já criou essas labels lá no microcontrolador, que é o do Arduino, né? VCC. Ok. Então temos aqui o resistor e a gente vai pegar o sinal nesse ponto aqui. Porque isso aqui é como se fosse um divisor de tensão, né? Tem um resistor fixo e o meu transistor que funciona como um resistor variável aqui. Então quando o transistor estiver conduzindo, ou seja, a resistência dele for baixa, o GND vai aparecer aqui, né? A tensão desse ponto vai cair. Então quando o LED acender, o transistor conduz, a tensão desse ponto cai. Então a gente tem o inverso, né? Se eu colocar nível alto aqui, nessa saída aqui eu vou ter nível baixo. Eu vou chamar isso aqui de I1 digital I1, D1, D_I1. E aqui desse lado a gente vai entrar com sinal alternado. O nosso 220, 110, coisa do tipo. Eu vou utilizar um GND diferente aqui, que é esse de chassi. Esse chassi é um símbolo diferente desse, tá? Ele não está conectado aqui. Então eu vou utilizar só para indicar que é o meu neutro. Eu vou dar o
Vamos para ele de N, de neutro. Então, esse aqui é o neutro. Um terminal de entrada aqui. Vou colocar da mesma forma que está no lado oposto. Aqui. Em seguida, chamar ele de I1. I1 por quê? Porque é a entrada do nosso CLP. Né? Você tem que observar aqui. I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Então, essas entradas aqui são entradas alternadas. E elas são referentes sempre ao neutro. Por isso que não tem duas entradas aqui, né? Essa entrada aqui é a entrada da alimentação, o neutro, né? Aqui são realmente entradas digitais, né? Só que com sinal alternado. Então, como é que a gente vai calcular aqui? Está faltando só um componente. Eu vou explicar o porquê. Components mode, P. Vou pegar um diodo aqui, um N4007. Pode ser um resistor de um diodo retificador, né? Selecionar aqui. E a gente vai colocar ele em antiparalelo. O antiparalelo com o LED. Ou seja, invertido. O catodo do meu diodo aqui, o D2, vai no anodo do LED. A gente vai fazer usar esse artifício aqui para proteger o nosso LED. Por que o sinal ele é alternado, né? Vai lá para mais 311 e menos 311. Quando for mais 311, beleza, nossa corrente vai fluir por esse LED aqui e vai ligar o LED. Já quando a gente tiver menos 311, a corrente vai vir pelo neutro. E se não tivesse o diodo aqui, essa tensão reversa em cima do LED aqui seria de 311 volts no pico. A gente coloca o diodo aqui para conduzir, porque a corrente, encontrando esse caminho aqui reverso por esse diodo, a tensão que vai ficar em cima desse diodo aqui é 0,7. Né? Para esse LED, ele vai enxergar uma tensão reversa de menos 0,7, porque está invertido. Né? Então, a gente limita no semiciclo negativo que essa tensão reversa em cima do LED seja de só 0,7. E a tensão direta vai depender da corrente aqui, né? Que a gente tem que calcular. Vamos calcular isso. Vou clicar aqui no lado esquerdo em Text Script Mode. Vou clicar aqui do lado e vamos fazer uma contazinha. Antes disso, vamos olhar aqui o datasheet do Opto. Acoplador PC 817. Vocês podem digitar no Google mesmo. Coloquei o link só para ser mais rápido. Ele tem 4 pinos, né? 2 no lado esquerdo, 2 no lado direito. Aqui. Vamos saber aqui qual a corrente ele dá as características máximas, mas a gente não quer que ele trabalhe no máximo, né? Então, ele diz aqui que a corrente máxima direta no LED é 50 mA. Tem uma condição de pico aqui de 1 A, mas isso aqui ó, tem um asterisco, tem uma condição muito estreita aí. A corrente máxima é 50 mA nesse LED. Mas, quando ele cita aqui as características realmente de operação nominais, ele bota IF como 20 mA. Então, vamos considerar esses 20 mA. E ele fala, né, quando está passando 20 mA nesse LED, dentro do optoacoplador, né, a queda é de aproximadamente 1,2 volts. Então, como é que a gente calcula o resistor para isso? Né? A gente sabe que R, vou botar aqui R do LED, vai ser RAV sobre I, né? V do resistor, vou botar VR, dividido pela corrente do LED. Beleza? Quem é a VR em cima do resistor? A tensão em cima do resistor é a tensão aqui entre I1 e o neutro, né? Menos a queda do LED. Então, eu vou copiar aqui, colar VR. Vou abrir um parênteses aqui. VR menos 1,2. Tá? Vamos chutar isso daí. A condição que a gente quer é para um VR. Vou botar aqui. Condições máximas
tem que o VR vai ser 220 vezes raiz de 2, que é a tensão de pico da rede, vai dar ali seus 311 volts. E a corrente do LED, a gente quer que tenha uma corrente máxima do LED de 20 mA, beleza? E agora é só substituir aqui na equação que R do LED vai ser 311 menos a queda no LED lá, né? Dividido pela corrente que a gente quer, que é de 20 mA. Isso vai dar um resistor de aproximadamente 311 menos 1,2 dividido por 20 mA. Um resistor de aproximadamente 15,5K. Vou colocar aqui de 15,5 kΩ, mas a gente vai aproximar isso por 20K. 20K. Então a gente vai utilizar resistor de 20K aqui. Dá um OK. Tá aí o nosso texto. Vou deixar aqui no cantinho. E é isso. Vamos colocar aqui um resistor de 20K. É um resistor padrão. Tranquilo? E vamos ver aqui o resistor desse outro lado aqui, né? VCC a gente tem 5 volts. R LED. Eu vou fazer uma outra continha aqui para R, que é o resistor no coletor desse transistor aqui. Vamos supor que o transistor esteja conduzindo aqui, ou seja, a resistência seja 0. Então a gente vai ter os 5 volts em cima desse resistor aqui, né? Beleza? Vamos saber qual a corrente máxima que passa nesse transistor. Saída. Vamos ver qual a corrente máxima. Aqui tem na saída, coletor current ser 50 mA. Essa é a máxima, né? Isso é a máxima. Vamos considerar essa condição mesmo. Vai ser VC sobre R é V sobre I, né? E C máximo. Condição do nosso circuito, né? Que VCC é 5 volts e C máximo é de 50 mA. Então a gente vai ter um RC de dividir aqui 5 sobre 50 mA, né? 100 ohms. 100 ohms. Vamos colocar um resistor maior, né? Porque a gente não quer nessa corrente máxima. Então vou colocar um resistor de 470. Vou colocar um resistor de 1K. É bom sempre trabalhar com valores consolidados, né? Porque são valores consolidados, são valores padrão. Então você não vai utilizar resistor de 680 ohms, a não ser que seja realmente preciso, né? Então a gente vai utilizar valores bem comuns mesmo. E 1K aqui é interessante porque uma corrente muito alta aqui nesse transistor dificulta o corte dele. Ou seja, quando ele está conduzindo aqui, que a luz apaga e ele tem que cortar essa corrente que está passando aqui, ele já tem uma dificuldade maior. E a resposta não fica legal. Então, vamos colocar um K aqui, que está perfeito. Está coerente com a primeira aproximação, né? A gente vai simular, vai ver isso. E o ideal é que isso também seja feito, montado em protoboard e testado, né? 2D Graphics Box Mode, na parte de desenho 2D, né? Vem aqui em C, que é Create. Vou criar um chamado área. Pronto, criou. Agora a gente vai editar. Então temos aqui área selecionada. Eu vou colocar pontilhado. O primeiro pontilhado pequeno aqui. Cor vinho mesmo. Sem preenchimento. Beleza. Então vamos desenhar aqui nossa área. Desenhado. Eu vou colocar um texto aqui em cima, no topo. Então esse é o circuito
circuito do front-end 1. Pronto. E a gente vai replicar esse bloco aqui, porque são quantas entradas que nós temos? 6 entradas, né? Clico à direita, block copy. Vou colar aqui. Eu estou vendo se vai dar espaço. Vou tentar aqui já diminuir isso aqui, para garantir que na folha vão caber os seis circuitos. Eles são idênticos, né? A gente vai utilizar esse recurso do block copy. Reduzir ao máximo aqui. Pronto, acho que agora vai. À direita, block copy. Colar um aqui, vamos ver se embaixo cabe. Cabe. Colar outro aqui. Como são somente 6, deixa eu copiar de novo aqui. A gente coloca aqui só 6. Mas, se vocês quiserem fazer um com mais entradas, fica a critério de vocês, né? Vai ficar mais caro, né? Vamos só mudar aqui os nomes. Eu vou mudar na mão mesmo. Vou chamar aqui do circuito 2, circuito 3. E como é que vai ser isso? É melhor mudar nesse sentido. 1, 2, no sentido da leitura. Que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? 4, 5 e 6. Terminado esse circuito aqui, a gente vai para o de saída. Por quê? Porque o meu controlador já está praticamente feito lá, né? Essa saída aqui, DI1, DI2, vamos usar a ferramenta lá na automática. Vou vir aqui em Tools, Property, Assignment Tools. Aqui é um título, né? A gente tem um terminal, net, vamos utilizar isso aqui. Uma net. Como é que ela se chama? D, underline, I, cerquilha. E a cada clique a gente vai incrementar aqui, né? Um clique. Atribuir a cada clique. Beleza. Aqui a gente tem o I0 e 1. Pronto. I1. Eita, aqui. Vamos tirar aqui I1, I2, 3 e 4 e 5 e 6. Pronto. Outra coisa que a gente tem que nomear é essa entrada I1 aqui, né? Vamos no em Tools, Property, Assignment Tools, D. Aqui no caso vai ser só I. A gente tira um underline e o D. Então, ok. Clicar aqui, ó. I0 não. I1. Pronto. I2, 3 e 4 e 5 e 6. Beleza. Qualquer coisa aqui, volto, ele já saiu. Então, tá feito aqui esse primeiro circuito da gente. Vamos no controlador. Tá feito aqui, né? Eu vou mudar uns nomes aqui, tá? Eu vou colocar as entradas do meu controlador. Vou selecionar aqui. Essas duas eu não vou usar, porque são TXRX. Na hora que a gente for gravar a gente vai usar, né? Vou usar essa de cá, a partir dessa de cá. Então vai ser o DI1, DI2, são 6 entradas, né? DI3, DI4 e DI5 e 6, né? DI5 e DI6, pronto. Colocamos todas as nossas entradas aqui. Essas entradas elas estão no porte D, esse PD no porte D. Como o Vitor falou na parte de microcontroladores, né? O porte é o registrador que armazena
os valores de entrada e saída. Né? Nesse caso a gente vai configurar ele como entrada e vai ler esse port D aqui, né? De 2 a 7. Então esses dois primeiros bits aqui do port D a gente não vai utilizar. Beleza? Aqui a nossa entrada são 4 saídas, né? Então bora lá primeiro para o circuito de saída. Vou clicar aqui, Drive Out. Estamos no circuito de saída. Vamos precisar de um relé. Vou pesquisar por Relay. R-E-L-A-Y. Eu vou selecionar aqui Relays específicos. E aqui chaves e relés. E qual relé que eu vou selecionar aqui? Eu vou olhar pelo desenho aqui, um relé que seja parecido com aqueles mais comuns que a gente utiliza, né? Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Opa, passou aqui. Então, esses relés aqui. Mas não é esse. Eu quero um relé de 5 volts. Acho que são esticar. Mas eu poderia especificar aqui também para ficar ficar menor a pesquisa, né? 5 volts. Switch relés, relés específicos. Vamos vendo aqui. Esse de cá, o G5 CLE. E vamos selecionar o de 5 volts. Esse de cá. G5 CLE 1 DC5. Duplo clique. Estamos com ele aqui, tá? Ele é o mesmo modelo, ou um parecido, com o que está aqui no nosso documento aqui, né? G5LE 1E DC5. Que a gente vai olhar esse datasheet já já. Então, o que, é que a gente precisa para controlar esse relé? A gente pode utilizar um optocoplador e um transistor, mas eu vou utilizar somente um transistor. BC337, por exemplo. Por que eu vou utilizar esse transistor e não o 1548, por exemplo? Vamos lá, eu vou aqui no nosso datasheet e eu vou abrir aqui o datasheet do BC1547 datasheet. Vamos observar o datasheet do BC1547. Vamos olhar a corrente de coletor. A corrente de coletor dele é de 100 mA. Corrente contínua, né? Máximo é de 100 mA. Um próximo transistor seria o 2N2222 datasheet aqui. E vamos olhar o datasheet dele para poder ver aqui qual a corrente máxima de coletor. 800 mA, tá? Esse aqui é uma versão melhorada, porque a versão comum, sem esse Azinho, ela é de 600 mA, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Esse datasheet tá muito estranho. Corrente, vamos procurar por miliampere aqui. Opa, miliampere. 800 mA, mas é nesse encapsulamento metálico aqui. Quero um encapsulamento que a gente encontra hoje em dia, né? Aqui, esse encapsulamento pretinho, né? Corrente máxima de 600 mA. Já o BC337, vou abrir o datasheet dele por aqui. Ele tem uma corrente máxima de 800 mA. Então, ele já é um transistor que usa o mesmo encapsulamento, tem basicamente a mesma potência dissipada. Vocês vão ver que eles têm basicamente a mesma potência, 625 mW para dissipar, mas o BC337 trabalha com corrente maior. Então, para evitar problemas, já que a gente vai estar chaveando uma carga indutiva, que é a bobina do relé, né? Vamos usar o BC337 para poder não correr riscos. Vou pegar aqui já um GND, ground. Na base aqui a gente tem que colocar um resistor de base que a gente vai calcular. Aqui em cima vai para os 5 volts. Pegar um terminal de power. Colocar em VCC.
O ideal é que fosse uma alimentação separada do microcontrolador, tá? Mas a gente está cortando custos aqui. Terminal de input. Aqui para o sinal de entrada. Terminais de output aqui para as nossas saídas. Quem são as saídas? É as saídas lá do relé, né? A gente já vai dar o nome. Aqui eu vou chamar de Q1, Q de saída, né? Vou chamar de D underline Q1. D underline Q1. Aqui essas duas saídas, se a gente olhar na imagem lá do CLP, cada saída são duas, né? Porque é um relé, né? Tem uma entrada e uma saída. Elas são independentes uma da outra. Porque é um relé, uma chave, né? Elas não estão comuns, né? Uma outra. Então aqui nesse relé eu posso colocar 12 volts para chavear. Aqui eu posso colocar 100 volts para poder chavear, porque é uma chave, né? É um relé. Então vamos chamar, ele chama lá de Q1, Q2 até Q4. Vamos chamar de Q1 também. Q1B, porque aqui é a saída do Q1A. Pronto. Isso aqui são os dois terminais de Q1. Beleza, aqui já está quase. Vamos só colocar o diodo no relé. Um diodo aqui em antiparalelo, porque esse diodo aqui para proteger o transistor. Porque no momento em que a gente corta o transistor corta, né, a corrente que passa no relé. O fenômeno do indutor, né, que ele só põe a variação de corrente. Então ele vai gerar uma tensão reversa, ele muda a polaridade aqui na bobina, de mais para menos fica menos mais, então cria uma tensão aqui positiva e uma tensão extremamente alta. Porque a intenção aqui é o que? Fazer com que continue circulando uma corrente para baixo. E isso pode elevar muito essa tensão nesse ponto e queimar o transistor. Então a gente coloca o diodo aqui, porque se essa tensão subir acima de 5 volts aqui, ela vai encontrar um caminho mais fácil para VCC. Por exemplo, se a tensão aqui for 6 volts, o transistor está cortado, não está passando corrente. Então ela vai escoar por aqui, porque aqui é 5, aqui é 6. Então esse transistor, esse diodo fica diretamente polarizado e aqui a gente escoa, descarrega o relé, né? Então acho que é basicamente isso, está faltando calcular só o valor desse resistor, né? Vamos aqui no datasheet, não matei muito a isso a conta, né? Mas uma conta rápida, você pode procurar pelo ganho do transistor. Aqui vamos pegar o pior caso, 100. Então a corrente que entra aqui na base é amplificada 100 vezes aqui entre coletor e emissor. Se a gente quer, a gente tem que saber qual a corrente que ativa aqui o relé, né? Então a gente vai no datasheet do relé. Eu coloquei já o link aqui. O datasheet do relé é esse daqui, um aproximado, né? Os modelos de 5 volts, 10 amperes, consomem praticamente a mesma corrente na bobina, né? Então, um relé de 5 volts, ele diz a resistência da bobina aqui e a corrente em 5 volts de 80 mA. Então, 80 mA, vamos considerar 100 mA passando aqui. No caso, mais uma folga, né? 100 mA. Então, para a gente ter 100 mA aqui, a gente precisa colocar 100 vezes menos aqui na base, porque o ganho do transistor é 100, né? Então, a gente precisa colocar 1 mA aqui. E como é que a gente faz passar 1 mA aqui? Quando tiver nível alto aqui, a gente vai ter 5 volts, né? Aqui a gente tem uma queda de 0,7. Então a gente tem mais 5 de um lado do resistor e tem uma queda de 0,7 aqui. Então a gente tem 4,3 em cima desse resistor. Vamos colocar isso em conta. Clicar aqui em Text Script Mode. Clicar aqui, vamos colocar isso aí. UR
B de base vai ser igual a corrente de base. R é V sobre I, né? Então a gente tem V de um resistor de base, vou botar VRB, dividido pela corrente de base que eu quero. Vou botar aqui condições. A gente tem as condições de que? Nossa condição é de que B seja de 1 mA, que V é igual a 5 volts. V de RB é igual a esse V de Q, V de Q. VRB vai ser V de Q, que é os 0,5 volts que vem do controlador, menos a queda de 0,7 da base, né? Isso vai dar um VRB de 5 menos 0,7 igual a 4,3 volts. Então, a gente substituindo tudo aqui na equação de RB, podemos encontrar o resistor RB como sendo 4,3 volts dividido pela corrente de base que queremos, que é 1 mA. Isso dá um RB de aproximadamente 4,3 sobre 1 mA, né? 1 milho, né? 4.300. Para garantir que o transistor conduza acima dessa corrente, vamos colocar um resistor um pouco menor. A gente poderia colocar o resistor de 1K, por exemplo. Por que 1K, não 2K, 3K? Porque é o valor que a gente já está usando no circuito front-end lá. Então a gente usa um mesmo valor de resistor, né? Economiza. Não tem que comprar vários resistores diferentes. Já que aqui o transistor está trabalhando como chave, né? Então não é muito crítico. E a gente tem uma folga aí nessa faixa do resistor. 1K ohm. Beleza? Show, fechou esse circuito. Vamos só colocar aquela área ao redor para ficar legal. Vamos ver. Tá aí, beleza. Vou colocar um títulozinho aqui para identificar. É um circuito do drive out, né? Por exemplo. E a gente vai replicar isso daí. Eu vou colocar essas informações aqui. A gente só precisa de 4, porque são 4 circuitos, né? Com a direita, block copy, aqui e colar aqui. Então vamos aqui editar esse número, né? CD1, CDO2, CDO3, CDO4. Tranquilo. A nossa entrada aqui DQ1, DQ2, DQ3, preenchendo no sentido da leitura, né, que é DQ3. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. DQ4. Tranquilo. As saídas aqui, Q1B, Q1A. Aqui vai ser Q2B e Q2A. A saída Q2. Q3B e Q3A para a saída Q3. Só digitar aqui Q3 e Q4B e Q4A para a saída Q4. Pronto, tudo em VCC. Tranquilo, beleza. Então o relé aqui ele fica normalmente aberto, tá? Ele só vai fechar quando a gente colocar nível alto aqui. A respeito desse negócio de nível lógico, a gente tem que observar aqui no circuito front-end que quando tiver uma tensão aqui, acho que eu já falei, né? Quando tiver uma tensão aqui, o LED acende, esse transistor conduz e essa tensão aqui vai para zero. Então no controlador, quando tiver o semiciclo positivo da senoide aqui da rede, a gente vai ter nível zero. Quando tiver no semiciclo negativo, esse LED
apaga, o transistor corta e a tensão sobe aqui para VCC 5 volts. Tranquilo? Então, drive out está feito. O circuito de alimentação. Eu vou fazer aqui criar um componente. Por que eu vou criar um componente? Vou vir aqui em pins, device, pins mode, default mesmo. Não. Deixa eu colocar aqui 2 pinos de entrada, 2 pinos de saída. Por que a gente vai fazer isso? Vou criar um componente aqui que é a nossa fonte. Eu falei aqui que a gente vai utilizar essa fonte, é uma fonte já pronta. Tá? Eu vou abrir aqui o datasheet dela. Ela é uma fonte que você compra já pronta. Aqui é o anúncio, né? Do site da China. Tem 2 entradas AC e 2 entradas DC. Então você entra aqui com de 110 a 220 e sai com os 5 volts que você precisa, tá? Corrente máxima dela de 600 mA, o que dá 1 watt, acredito eu. Ou é 3 watts? 3 watts, 600 mA. Tá? É uma fonte isolada, abaixadora. A gente vai dar nomes, editar propriedades, o nome AC, AC+, por exemplo, pode ser AC-, tá com pino 2, e este cá com pino 1. Colocar como um pino de alimentação Power Pin, PP. Tanto para esse como para esse Power Pin. Next, esse pin de cima aqui, vamos chamar de do jeito que está lá. Ele chama de -VO mais VO. -VO, colocar como pino 4. 1, 2, 3, 4, ele vai ser o 4. PP, Power Pin. E o próximo aqui, mais VO, o pino 3. PP também, ok. Vamos selecionar, clico à direita, Make Device. Como é que vai ser o nome dele? Né? HLPPM01. Beleza. Prefixo. Vou colocar como U, já que é um dispositivo integrado, né? Então, Next. Não temos um modelo de PCB ainda. Next. Criar uma nova categoria. Power. Device subcategoria. Nenhuma. Fabricante não temos aqui. Tá aqui. Relink. Fabricante é Relink. Eu acredito. Vamos conferir. Relink. Exato. E colocar na User DVC. A nossa biblioteca aí, criada. Pronto. Podemos selecionar, apagar. Vir aqui em componentes. Ele já está aqui. HLPPM01. Pronto aqui. Preparado já para a gente poder utilizar. Vou colocar os terminais de entrada. Vou colocar como input mesmo. E output aqui para a saída. Quem vai ser a nossa entrada? Sinal alternado lá. Que, pelo documento da gente aqui, ele chama de L e N. A gente vai chamar aqui de L, que é a fase, a linha. E N, que é o neutro. E a saída aqui a gente vai ter aqui VCC, daqui que vai vir a nossa alimentação, e aqui o GND, né? Eu vou colocar direto um ground. A diferença aqui que está invertido, né? Então VCC vem aqui embaixo. Lá no componente tá assim também, acho que tá. Vamos deixar assim. Não muito bonito, né? Mas tá aí a nossa fonte. Aí você pode colocar uma descrição aqui, né? Fonte integrada.
Link 3 watts 600 mAh. Pronto. Tá ok, deixar aí centralizado sempre. Pronto, temos a nossa fonte. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui antes é que na simulação ele vai reclamar desse componente. Eu vou clicar com a direita, editar propriedades, ou dar um duplo clique aqui no meio. E vou colocar aqui, excluir da simulação. Selecionar, tá um ok. Beleza. Conectores. Vamos colocar os nossos conectores, né? Components Mode, P. Selecionar aqui, conector SIL, tá com 2N, conector. Opção conectores. Vou procurar aqui pelos conectores Terminal Block. Vamos lá para a imagem do nosso LP. Aqui um terminal com 2, T2, né? Terminal duplo. Aqui, eu acho que é um terminal só de 6 entradas. Aqui é um terminal duplo. Então a gente precisa de 2 tipos. Um de 2 entradas, já foi para cá. E um de 6, né? Não temos 6 aqui. Tem aqui M6. Eu acho que característica mesmo, 0,19. Tem uma diferençazinha aí de tamanho, né? Vamos pesquisar aqui para esse conector. Terminal block. PCB, o pessoal chama muito de KR, né? Que eu acho que a marca era a marca, né? Antigamente, uma coisa assim. Quero ver a distância de um pino para o outro. Eu acho que é esse que a gente usa, que é o de 5 mm, que bate exatamente com 0,2 polegadas aqui do Proteus. Então vamos selecionar aqui, vou selecionar esse M2 e M6 para utilizar aqui. Utilizar o M2 de entradas, são 6 entradas. Vamos colocar primeiro as saídas. Eu vou inverter verticalmente, horizontalmente. Essas aqui são as saídas. Eu vou deixar do jeito que estava. Essas aqui são as saídas. O de 6 aqui são as entradas. E temos o conector de 2 aqui também para alimentação, que é a entrada, né? Então vamos lá colocar os terminais de input para esse conector. Esses terminais aqui, nesse caso, são terminais de output. Vamos colocar terminais de output. São terminais de saída. Os sinais estão saindo daqui para ir para o circuito lá, front-end. Duplo clique. Eu vou dar uma invertida horizontalmente aqui. Tanto aqui como aqui. Inverter horizontalmente. Colocar aqui mais 2 terminais que serão a nossa alimentação. Alinhar, beleza? A gente tem aqui L e N, é o neutro. E aqui as entradas, né? E 1, e 2, e 3, e assim por diante. Eu vou selecionar já aqui. E 3 até e 6. Porque nós temos 6 entradas. E 6. Pronto, colocado as entradas. Vamos colocar aqui as saídas. Vou colocar terminal e output aqui também. Colocar terminal de input. Porque se você pensar, o terminal é o sinal tá vindo, né? Tá entrando
no conector. Pronto. A gente podia ter feito só um e replicar, né? Uma opção, cada opção tem os seus benefícios de tempo ou não, né? Então aqui a gente tem Q1A e Q1B, né? Vamos ver, procurar aqui, que ele deve estar por aqui. Q1A, Q1B. Q2A, Q2B. Aqui a gente tem a saída Q2B. Aqui a entrada Q3A. Q3A. Q3B. Vamos procurar aqui nessa infinita lista. Q3B. E a saída Q4. Q4A e Q4B. Beleza? Pronto. Temos aqui todos os conectores de entrada e de saída. Beleza? Eu vou colocar um texto aqui só para identificar. Entradas. Tô com o caps ligado. Aqui eu vou editar essa entrada, colocar tudo caps. Entradas. Colocar aqui saídas. Aqui eu vou colocar alimentação. Beleza. Show de bola. Pronto. Então temos tudo pronto. Esses conectores eles não vão entrar na simulação, então eu tenho que editar propriedades, exclude from simulation, e a mesma coisa para os outros conectores, porque senão ele vai reclamar na hora da simulação que esse elemento não está disponível para simulação. Então excluímos aqui. Vamos voltar aqui para o nosso front-end. Beleza. Tá tudo feito. A parte esquemática é isso. Tá? A parte de esquemático é isso. E a gente vai agora simular. Como é que a gente vai fazer a simulação? Pegar um osciloscópio. E a gente vai fazer algumas simulações, tá? Eu vou pegar um terminal aqui de entrada, input, 2 terminais. Vou rotacionar 180. E eu vou colocar neles um mesmo sinal aqui. Eu vou aqui em Generate Mode, seno, uma onda senoidal. Vou conectar ambos aqui. E vão ser as minhas entradas. Eu vou escolher I1 e I2. É como se no CLP eu estivesse colocando 220 lá na entrada I1 e na entrada I2. Eu vou configurar aqui para 311 e pico, frequência 60 Hz, como nós temos na rede. E no meio aqui eu vou colocar uma chave. Eu vou em Components Mode, P, pesquisar por botão. Pronto, isso mesmo. Colocar um aqui, colocar outro aqui. E eu vou visualizar isso aqui no osciloscópio. Esses sinais que eu estou colocando, né? E eu vou colocar aqui no osciloscópio um sinal de saída, que vai ser da saída lá Q4, né? Antes disso eu vou observar aqui, as duas saídas aqui. Eu estou usando aqui a entrada I1 e I2, eu vou observar D1 e DI2. DI1, DI2. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um terminal aqui default, genérico, para monitorar as duas entradas e monitorar as duas saídas. Esses dois primeiros eu vou dar o nome de I1 e I2.
Aí ele vai atribuir a esses, que são as entradas aqui. E aqui eu vou colocar DI1, DI2, que é a saída do optocoplador. DI1, DI2, aqui ó, nossa saída. Então a gente vai enxergar aí o sinal de entrada e o sinal de saída aqui. Vou colocar play. Ele está reclamando aqui do microcontrolador, tá? Porque ele está pensando que eu quero simular o microcontrolador. Vamos na folha do microcontrolador, clicar com a direita, editar propriedades, excluir da simulação. Vamos voltar para o nosso front-end. Colocar para simular. N é um Power Rail não configurado. Power Rail é um trilho de alimentação não configurado. A gente vai vir aqui em Design e em Configure Power Rails. Então a gente vai criar um novo aqui. Vai se chamar N. É o nosso neutro, né? 0. Beleza. Adicionar. Pronto. Criamos. E esse erro aqui deve não aparecer mais. Estamos agora simulando. Vou colocar todos aqui em 2 mV. 2 mV. 2 mV. Ou 50 mV por divisão. Melhor. Que é a menor amplitude aqui. E vamos ligar aqui, por exemplo, uma das entradas. Temos a entrada I1 e aqui temos a entrada I2. Eu vou aumentar aqui. O nosso sinal digital está no vermelho e no verde. Eu vou aumentar um pouco aqui o vermelho e o verde. No vermelho e o verde eu vou colocar acoplamento. E aqui nós temos, vou aumentar aqui para 1. E aqui nós temos a nossa onda quadrada. Tá? Eu vou aqui tirar uma das entradas e fica somente uma. Tirar as duas e as duas vão sair. Esse sinal quadrado é o sinal de saída do nosso optocoplador, tá certo? Então, vou dar um pause aqui. Um dos testes que podemos fazer é alterar essa tensão aqui. Vamos supor que a nossa entrada não tenha 311 volts de pico, tem só 50 volts de pico. Será que vai funcionar? Vai funcionar. Tá vendo? Se eu vim aqui em cursores, consigo ver que a amplitude máxima aqui é 5 volts. A amplitude máxima desse verde aqui também 5 volts. Vocês enxergam aqui que quando o seno é positivo aqui, no ciclo positivo, o transistor conduz lá, jogando essa tensão para zero. Quando o transistor corta, porque está no semiciclo negativo, o LED apaga, né? Que nesse semiciclo negativo, quem conduz é o diodo aqui que a gente colocou para proteger, né? E o transistor corta e a tensão sobe. Beleza, está funcionando com 50 volts, por exemplo, né? Se a gente, em vez de 50 volts, colocar de pico 600 volts de pico. Vamos testar nessa condição. Temos também aqui a saída mais 5 e a outra em mais 5 também, nessa condição. Então a gente pode testar aí os extremos, tá? Tá funcionando, essa é a entrada que está indo lá para o microcontrolador. Se a gente for aqui para a folha do microcontrolador, vamos pegar aqui um osciloscópio também. Eu vou girar ele na horizontal e vou observar aqui os sinais DI1 e os sinais de DI2. Então play. Uma indicação de que tem nível lógico alto na entrada, né? Que é o sinal alternado, né? Então, tudo certo aqui no meu controlador. Já estamos recebendo o sinal que a gente precisa. A gente precisa agora programar o meu controlador, né? Vamos fazer isso como? Uma das opções é utilizando a ideia do Arduino, outra é utilizando a ideia interna, né? Eu prefiro utilizar a ideia do Arduino, tá? Então a gente vai utilizar a ideia do Arduino. Eu vou abrir aqui. Então a gente vai fazer o código lá na ideia do Arduino e mover para cá.
como é que vai ser esse nosso código. Eu quero fazer um código bem simples aqui, só pra gente testar, tá? Então, eu vou fazer uma AND dessas duas entradas. Se elas forem 1, ou seja, se eu tiver tensão alternada entrando lá em I1 e I2, eu vou ativar aqui, por exemplo, eu não renomeei aqui, né? É o meu relé Q4 ou Q1. Vamos voltar aqui no Drive Out. DQ1, DQ2, DQ3 até DQ4. Então vamos mudar aqui no controlador para esses nomes. Vou chamar aqui de... Já devo encontrar aqui. DQ1, DQ2, DQ3 e DQ4. Beleza, então fazer só essa end aí e aqui no código. Então as coisas que a gente precisa falar antes eu acho que Vitor já falou com vocês. Port, no caso do meu controlador, o port D é o registrador de estado das entradas dos pinos, né? Tá aqui dos pinos, é genérico, dos pinos. E a gente pode fazer leitura e gravação. Então a gente pode utilizar o port D para fazer leitura e gravação. A gente tem também o registrador DDR, ou tá port D não, tá port X, DDRX. O registrador DDRX, ele é o registrador de direção. Então ele vai dizer qual a direção, se vai ser entrada ou saída, tá? Então eu vou colocar já aqui 0 entrada e 1 para saída. E um registrador também é o pin X, que é um registrador de estado também, mas somente para leitura. Então a gente vai utilizar eles nesse código para poder entender um pouquinho também dos registradores, né? Então eu vou utilizar o registrador DDR para dizer que é entrada e saída. Vamos voltar aqui e ver quem a gente está utilizando o port D, quem é a entrada do terceiro bit até o oitavo bit. Os dois primeiros aqui são, a gente deixa como entrada também. Então vamos colocar todo mundo como entrada, tá? Porque por padrão, na dúvida, você deixa todo mundo como entrada, porque você garante que vai estar protegido, né? 3, 6, 7, 8. Pronto. Deixa eu colocar aqui um comentário. Port D como entrada. Temos que configurar também o lado dos relés, né? Que são os de saída. Quero abrir aqui. A gente está aqui no port B, PB0, PB1. Eu estou utilizando do PB2 ao PB5, tá certo? Do PB2 ao PB5 como saída. O resto eu deixo como entrada. Então, bora lá. O DDR-B, estou colocando em binário porque fica mais fácil de enxergar, tá? Os dois de entrada, os dois primeiros a gente coloca como entrada. E os 4 subsequentes são as 4 saídas, tá? A gente já tem 6, faltam 2. Então esses que estão em uns aqui são as nossas saídas. Vou botar aqui de PB2, que eu usaria um, tá lá como entrada, né? PB2 a PB2, 3, 4, 5, a PB5, né? Como saída. Beleza. Show de bola. Colocamos quem é entrada, quem é saída. Vamos aqui no nosso código fazer aqui o que a gente quer.
eu vou avaliar se os dois bits tiverem nível alto, a gente faz alguma coisa aí, que é colocar a saída para 1, por exemplo, né? Que é a AND. Se não, a gente coloca a saída lá para 0. Então, vamos primeiro aqui setar isso daí. Então, porte B, que é o de saída, né? Porte de saída é o porte B, 0B. Aí a gente vai configurar, setar esses pinos para nível lógico alto, né? Que a gente quer ativar o relé, né? Então, para poder ativar um bit específico, a gente vai utilizar o que? Porte D e fazer um E-bit-a-bit com os bits que eu quero configurar. Para eu setar um bit, por exemplo, numa porta AND, as duas tem que ser 1, né? 1 em 1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um somente no bit em que eu quero setar. Que nesse caso, vamos supor que o circuito que eu quero ativar DQ1. DQ1 está no PB2. Então, PB0, PB1, PB2. É o terceiro bit aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o terceiro bit aqui eu vou colocar como 1. Nesse caso não é AND. Para setar é uma OR. Beleza? Por quê? Se tiver 0 aqui e tiver 0 lá, lá continua 0. Se tiver 1 lá, como aqui tem 0, 0 e 1, mantém também o 1 que está lá. Então, para a gente setar aqui, a gente vai fazer uma OR com 1. Tá? Se lá já tiver ativado esse bit, ele continua ativado. Né? Beleza. Então, a gente setou aqui um bit. Então, aqui, set PB2. Vamos setar aqui o valor do PB2. E no else aqui a gente quer resetar, né? A gente quer colocar para 0. Então no porte B a gente vai utilizar uma máscara com uma AND. Como é que vai ser essa máscara? Eu vou colocar todo mundo aqui em 1, 2, 3, 4, 5 em 1. Somente o PB2 em 0. Por quê? Todos esses 1s aqui, quando eles fizerem uma AND bit a bit com os números que estão aqui no porte D, eu vou manter o valor que está lá, né? Por exemplo, aqui tem 1, beleza. Se lá no porte D tiver 0, quando eu fizer uma AND, 0 e 1 dá 0. Aqui 1 é fixo. Se lá no porte D eu tiver 1, 1 e 1 dá 1. Então aqui eu vou ter 1 no meu resultado. Então, eu colocando todos esses valores aqui em 1, eu não interfiro nesses valores do porte B. Só vou interferir nesse valor que tem 0. Deixa eu conferir se tem 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um reset desse bit. Tá certo? Está desligando esse bit. A condição aqui. Qual é a condição? É que a gente tem as duas entradas em nível lógico alto. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, a gente vai ter que ler o porte de entrada, que é o D. Então, a gente vai ler o porte D e vai fazer aqui uma comparação. Eu vou colocar aqui um comercial. Eu quero comparar 0B. Vou aplicar aqui também uma máscara. Eu quero 6, 7, 8. Eu quero ver somente esse bit aqui. Então, eu vou fazer uma máscara aqui. Por quê? Se esse bit, o terceiro aqui, tiver setado lá, 1 em 1 vai dar 1. Então, eu vou ter aqui um valor dessa posição. Essa posição é 1, 2 e 4, né? Porque essa terceira posição é 2 elevado a 3. Não, 2 elevado a 2 dá 4. Então, a gente tem aqui o valor 4. O valor 4 é verdadeiro, né? Só o 0 que é falso. Então, eu vou copiar aqui, colocar aqui também no porte D, porque eu quero fazer uma comparação com outro bit. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa que eu não vi aqui.
DI1 está no PD2, beleza, é o PD2 e o PD3 que eu estou comparando, ou seja, o bit 0, 1, o bit 2, o terceiro bit e o quarto bit. O terceiro bit e o quarto bit, que eu vou colocar aqui e zerar esse outro. Beleza, então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou comparando PD2, PD2 e AND, vou botar já um AND aqui com PD3. Se for nível alto, então a gente seta PB2. Se não, a gente reseta PB2. Beleza? Tranquilo? Só que aí tem um problema, né? Deixa eu abrir aqui o punch. Lá o nosso sinal, a gente tem uma senoide na entrada, a gente tem isso aqui. Quando passa pelo optocoplador, a gente tem isso aqui. Tá? Então, esse aqui é o período, esse aqui é o período. A gente tem isso aqui. Se a gente avaliar somente high como ativo, quando no outro ciclo ele for para negativo, ele vai pensar que eu desliguei a entrada, mas na verdade é o semiciclo negativo. Uma forma da gente simplificar isso é fazer o quê? Eu vou colocar um contador aqui. Se a minha entrada for para zero, eu vou contar uma quantidade de vezes e verificar. Vamos dizer que eu contei 8. Beleza, contei 8. Se esse valor aqui de contagem for menor do que 8, 9, por exemplo, assim, um valor menor que 8, 9, então é porque é um nível baixo só de um semiciclo, né? Mas vamos supor aqui que eu agora desliguei a minha entrada. Então eu vou ter minha entrada aqui também desligada. Só que a gente tem que lembrar que é o inverso, né? Então, em vez de eu avaliar aqui esse ciclo de baixo, eu tenho que avaliar o ciclo de cima. Então eu vou contar aqui quantas vezes o meu loop passa nesse estado. Vou dizer que passou 8. Então, beleza, até 8 eu considero como uma saída senoide, somente uma senoide negativa, né? Mas se a minha entrada eu desliguei, por exemplo, a minha saída lá vai continuar sempre em nível alto. Então, no meu contador, essa contagem vai passar de 8, vamos supor aqui 12. Então, se esse valor for acima de 8, eu considero como a entrada desligada. Então, se tiver uma contagem aqui acima de 8, desligada. Minha entrada I1, por exemplo, foi desligada. Se for menor, não. Normal. Tudo normal. É só um semiciclo mesmo. Tá certo? Então, a gente vai ter que implementar isso no código. Como é que a gente faz? Eu vou colocar aqui uma variável, o int8t. Vou chamar de aux, de auxiliar. Vou iniciar em 0. É uma variável sem sinal de 8 bits. Eu vou colocar aqui um incremento. Também tem que ser levado em consideração um outro fator, que é o inverso. Quando eu não tiver nenhum sinal alternado, esse trecho aqui, eu vou ter nível alto. Então, nível alto para mim é o caso desligado. Aqui eu estou falando nível alto e fazendo uma end, né? E dizendo que a saída, se a entrada for 1 em 1, a saída vai 1. Mas na verdade, se for 1 em 1, é porque as duas entradas estão desligadas. Porque nível alto é desligado. Então eu vou somente fazer o que aqui? Colocar um parênteses a mais e colocar um negado aqui, uma exclamação, para indicar que é invertido. Então agora eu estou avaliando se as entradas são 0. E ele vai setar. Assim. Se for 0 e 0, aí eu coloco a saída igual a 1. Se não, saída igual a 0. Então, esse caso aqui,
esse caso aqui é o caso em que as entradas desligadas ou no semiciclo, o caso positivo, né? Ou negativo. Então, as duas coisas, ou uma ou outra, né? Como é que eu vou saber? Pela minha contagem. Eu vou fazer auxiliar mais, porque eu vou incrementar essa variável. E eu vou colocar aqui um if dentro aqui, para avaliar isso aqui. Se eu só vou considerar a minha saída desligada, desliga a saída, né? Se ao x for, por exemplo, maior do que 10. Tá? Então, se ela for maior que 10, eu vou fazer essa consideração. Se não, eu não faço nada. Minha saída está lá, minha entrada está desligada, ou seja, está com 1. Ele entra nesse caso aqui. Estou com as duas saídas, não estou colocando um sinal alternado na entrada, de em 1 e 2. Beleza. E eu estou recebendo no meu controlador high e high, nas duas entradas. Então significa que eu vou entrar nesse if aqui, porque aqui está negado, né? Vou entrar nesse if. Desligo a saída? Não, porque ao x é 0 ainda, né? Eu vou passar uma vez aqui, passar 2, 3, 4. Quando passar aqui a 10ª vez, aí beleza, aí sim eu coloco a saída para baixo, tá? Então tem esse atrasozinho aí, eu estou verificando se é um desligamento ou é somente um semiciclo da senoide, né? Lá. Então, beleza, eu tenho que resetar esse AUX, né? Então eu vou resetar aqui. Se a minha entrada voltar de novo a estar ativa, eu ativo a saída, nessa posição aqui eu coloco AUX igual a 0 e reseto a variável AUX igual a 0. Beleza, então é esse código. O que é que a gente vai fazer aqui? Compilar. Uma coisa importante antes de compilar é vir aqui em preferências e colocar ele para mostrar aqui, deixa eu ver aqui, checar, atualizar, salvar, mostrar mensagens de saída durante compilação e carregar. Pronto, ok, vamos fazer um check. Eu vou chamar de CLP, que eu chamo lá LC, né, do low cost. Beleza, ele vai compilar. No final eu vou pegar aqui o link. Pronto, beleza, terminou. Aí, como a gente colocou lá nas configurações para ele mostrar todos os comandos aqui do processo de compilação, a gente tem acesso às mensagens. No final, ele coloca o endereço do arquivo que contém o hexadecimal. O hexadecimal é o arquivo que vai nome controlador. Então, a gente vai selecionar, que está entre as aspas, Ctrl C, vir aqui nome controlador e vamos editar propriedades e Program File, colar aqui, dá um OK, deixa eu só verificar aqui, cristal 16 MHz, beleza, e a gente dá um play aqui, bom, nenhum erro, aparentemente, e vamos enxergar lá. Eu vou voltar para folha de front-end, tem um osciloscópio aqui, a gente vai injetar aqui o sinal alternado nas duas entradas e ver se ela responde, né? Antes disso, eu vou pausar a simulação aqui, clicar com a direita e ir para o circuito de Drive Out. Tem esse relé. Esse relé ele não é animado. Então, a gente não vai ter aqui não vai poder observar ele funcionando. Então, a gente tem que substituir por um relé que seja animado. Então, vamos pesquisar de novo aqui por Relay. Na subcategoria, a gente vai selecionar genérico. No genérico, a gente tem as opções de relé ativo. Então, eu vou escolher essa opção aqui. Essa opção aqui, que tem somente um polo de entrada e 2 de saída.
dá um OK, tá aqui. Eu vou clicar aqui em cima e vou deletar. Não vou substituir, porque às vezes acontecem uns errozinhos de considerar. Ele não altera as propriedades do componente, altera visualmente, né? Mas continua sendo o relé anterior. Então, vamos aí fazer a simulação. Agora sim, a gente vai poder simular. É um relé de 12 volts. Vamos mudar aqui para 5 volts. Tá? Resistência aqui, vamos botar metade. Lá no datasheet do relé, ele diz a resistência 63 ohms. Então vamos editar aqui e colocar 70 ohms. Tá? Dá um OK. E temos esse circuito aqui em específico simulado. Vamos voltar para o front-end e colocar para simular aqui. Estamos enxergando aqui Day 1. Eu vou pausar aqui, apagar isso aqui. Na verdade eu vou deixar. Eu vou colocar aqui o DQ1, que é a nossa saída digital lá. Mas para poder visualizar alguma tensão lá no relé, o que é que eu vou fazer? Vou voltar lá no Drive Out e vou mudar esse nome aqui para VCC. Tá? VCC 5 volts aqui. Quando o relé fechar, eu vou ter aqui em Q1B 5 volts. Então voltando para o front-end, eu vou observar aqui Q1B. Q1B, beleza? No relé mesmo. Então vamos colocar para simular. Osciloscópio aqui. Na medida que eu ativar uma das entradas, temos a senoide de entrada. Na saída do optoacoplador temos sinal digital já representando a presença da senoide. Vamos verificar agora ao ativar a segunda entrada. Então, o verde, que deveria ser o relé, não está aparecendo aqui. Então, vamos pausar aqui. Eu vou copiar isso aqui. Block copy. Não, vou copiar mesmo. Copy to clipboard. Recortar. E vou lá para a folha to drive out. E vou colocar aqui porque eu quero observar esse relé funcionando. Vou colocar aqui fora mesmo. Tranquilo. Vamos ver se o relé funciona. Eu vou desativar aqui as duas entradas alternadas. Beleza. Vamos ativar uma, ativar a outra. E o relé até fica azul, né? Mas o relé não é ativado. Não é ativado. Vamos colocar aqui monitorar aqui a tensão coletor aqui do relé. Dá um play. 5 volts. Então significa que esse transistor não está conduzindo. Vamos verificar aqui a entrada do transistor. 0 volts. Mesmo eu tendo as duas senoides aqui. Então provavelmente estamos com problema no microcontrolador. Um problema no código, né? Provavelmente. Então vamos monitorar aqui DI1, DI2. Para simplificar aqui, eu vou voltar no Drive Out e na minha injeção aqui de sinais eu vou colocar um sinal DC de 100 volts. Vou pegar um sinal contínuo mesmo. Voltar aqui no microcontrolador, play. Eu vou também observar aqui as tensões dos outros circuitos de front-end. E a gente observa, né, que temos aqui 5 volts nos que não estão sendo ativados e no que está sendo ativado 0 volts. Por quê? O transistor lá, front-end, conduz
aqui, né? Transistor conduz e essa tensão aqui cai. Então realmente o front-end está funcionando. Vamos observar que a saída do microcontrolador. Pausar a simulação. Vou colocar aqui em DQ1 e em DQ2 também. Mas o objetivo é que DQ1 ative, né? Então estamos enxergando os dois nível 0. Então algum problema no código, né? Nós temos 0, 0 lógico aqui, era para ter 1 lógico. Vamos voltar aqui para o código e tentar encontrar isso daí. Onde é que estaria este problema? Aqui, para poder fazer a leitura, em vez de a gente utilizar port D, vamos utilizar pin D. Pin D, que é armazena o registrador dos estados dos pinos, somente leitura. Então a gente vai fazer essa leitura aqui. Port B a gente vai utilizar para escrever. Eu adicionei aqui também um delay de 1 milissegundo. Por que esse delay de 1 milissegundo? Voltando aqui no punch, nós temos 60 Hz, né? 60 Hz, isso dá 16 milissegundos aproximadamente. Então significa que nós temos em cada semiciclo 8 milissegundos. Tá? Então eu tenho que contar aqui num funcionamento normal 8, por exemplo. Se a gente considerar 0 milissegundos aqui, 16 milissegundos aqui, 8 aqui. Tá? Então, com a contagem entre 8 por aí. Eu vou coloquei lá o if como 10, né? 10 aqui. Então, se passar de 8 e chegar aqui, auxiliar for maior que 10, então significa que realmente não é um semiciclo da Cenode, né? Realmente foi desligada a saída. Então, a gente desliga aqui. Aí, esse delay de 1 milissegundo é exatamente isso, para a gente contar ali umas 8 vezes, que daria o que está aqui no Paint, né? O que está aqui no Paint. 8 milissegundos, normal a gente contaria 8 vezes. 8 vezes 1 milissegundo. Vamos compilar aqui de novo. Essa mudança do pin D, do delay. Adicionamos aqui. E vamos verificar aqui novamente. Dá um play. Não temos nada ainda. Entendi o problema aqui, pessoal. Que a gente colocou para excluir da simulação. Um pequeno descuido aí. Excluir da simulação. Então, eu vou tirar essa opção e voltar aqui a simular. Encontrado erro. Propriedades do STM não definidas. Endereço aqui, né? Vamos colar. Então, ok. Simular. Pronto. Temos aqui na entrada 0 e 0 volts. E na saída aqui tá meio estranho de se ver. Eu vou dar uma tirada daqui. Todos eles, para ficar mais fácil de enxergarmos. O importante aqui não é a estética, é a informação. No play, você pode ver que as duas entradas aqui estão aparecendo aqui no nível lógico, dá pra gente enxergar, né? Temos 0, 0 aqui e 1 aqui na entrada, tá? 5 volts. Então, se a gente clicar com a direita, for em Drive Out, parar a simulação e simular de novo, temos aqui o relé para a esquerda. Beleza? Vamos mexer nas chaves aqui.
e tentar enxergar a mudança das chaves com o relé. Eu vou abrir uma das chaves, o relé abre aqui, a tensão cai. Fechando, pronto. O que a gente pode fazer agora é substituir pelo seno 311, senoide mesmo, a rede 60 Hz. Simular. Eu vou diminuir um pouco a amplitude, já está bem reduzida. Eu vou descer o sinal verde, descer aqui rosa, descer um pouco o azul e o amarelo. Pronto. Então nós temos aqui na entrada, se eu vir com o cursor, na saída em verde aqui 5 volts, que é exatamente o VCC que está indo para a minha saída, que eu estou monitorando aqui no osciloscópio, né? Então vocês percebem o que? Chave em 00, não temos a rede de 60 Hz entrando em 1 e em 2, né? Se eu colocar em uma das entradas, tenho somente em uma das entradas, mas o meu sinal não vai para nível alto. Deixa eu aumentar um pouco aqui para nível alto, né? Porque eu só tenho uma das entradas. Quando a outra entrada entrar, aí ele vai para o nível alto também. Vocês veem aqui o degrauzinho, né? Então, eu vou subir aqui, senoide amarela, subir a seno azul, que não é muito importante. E vamos abrir uma das chaves. Vocês percebam o tempo que existe entre abrir a chave. Deixa eu conectar de novo, vou desconectar a chave de cima. Pronto. Eu vou pausar a simulação. Voltar aqui. Aqui, ó. A minha saída, eu desconectei. Esse momento foi o momento que eu abri a chave. O meu optocoplador não identificou a tensão, que é essa tensão amarela. Aqui, ó. Foi para 0, né? O LED lá do optocoplador apagou. O transistor cortou e a minha saída foi para high. E aqui eu estou contando aquela minha variável auxiliar. Depois de contar 10 vezes, eu identifico, opa, esse nível alto aqui não é esse nível alto normal do ciclo. É um nível alto, tá passando muito tempo, né? Então eu vou e coloco a saída para low, desligo, né? Então tem um pequeno tempo de atraso, né? Entre a chave operar e a saída responder. Mas isso aqui é dada a simplificação do circuito, né? Nós estamos utilizando somente um optocoplador simples. Tem uma outra opção de optocoplador, que é o H11AA1. Ele é bem interessante, eu já usei para detectar passagem por zero. Aqui imagem mesmo. E dentro dele você tem dois LEDs em antiparalelo. E o que acontece quando a gente está utilizando ele? Se o semiciclo for positivo ou negativo, ele vai acender. Nos dois semiciclos ele vai acender. E ele só vai apagar em que momento? Que a minha tensão for menor que mais 0,7 ou maior que menos 0,7. Ou, como aqui é um LED, né? 1 volt. Né? Se tiver 0,5 volts, nem esse vai estar aceso. Se tiver menos 0,5 volts, nem esse. Somente se tiver acima da tensão mínima deles. Né? Então, nesse momento em que ele passa por zero, que seria aproximadamente o momento em que os dois LEDs apagam, é exatamente o momento de passagem por zero. Isso é muito interessante para controlar cargas, né? Porque se você detecta um momento em que a tensão, a corrente vai a zero, você corta, por exemplo, comuta o relé, isso faz com que você consiga comutar o relé no momento em que a corrente é zero. Então você não tem centelhamento no momento que a tensão é zero, no caso. Aí você não teria centelhamento. Então essa detecção de passagem por zero é bem interessante e pode ser implementada aqui também. Então, para poder otimizar para a chave abrir somente no momento em que a tensão for para zero. Aqui a chave comutou no momento que a tensão estava aqui em menos 210. E isso aqui pode gerar um arco. Então a pessoa pode configurar aqui para poder
Botar, por exemplo, aqui a chave abrir quando tiver com menos 10 volts, menos 20 volts, alguma coisa do tipo, ou nesse lado de cá. Então você diminui o centelhamento no momento que abre a chave. Tá ok? Então, funcionando a entrada, a gente implementou aqui um código simples, que é uma lógica AND. Então a gente está fazendo uma lógica AND entre a entrada PD2 e PD3, comandando o relé que está na saída PB2. Beleza? Esse código aqui você pode aqui fazer o que quiser, né? Aqui a gente simulou somente para um, exatamente para simplificar, mas funcionando para um, funcionando para todos, né? Já que os circuitos são replicados, são o mesmo. No controlador aqui nós temos todas as entradas. Deixa eu tirar esse negócio horrível. Então eu vou fazer o que? Eu vou tirar todos os elementos de simulação aqui. Eu vou voltar para Drive Out, apagar esse osciloscópio. O interessante é que todo projeto que você chegou nesse ponto aqui antes de simular, você copia o arquivo. Criei dois, porque um você usa para poder fazer simulações e tal, e o outro você usa para perceber, porque esses elementos de simulação, na hora que você for imprimir o schematic, pode não ficar muito legal, né? Na simulação o importante é funcionar, então você não se preocupa muito com estética, né? Beleza? Então, e esse circuito microcontrolador aqui, só avisando, é um circuito simplificado, tá? É um circuito simplificado. A gente poderia utilizar o cristal aqui, ligar aqui, cristal externo, mas não estamos considerando aqui ainda, tá? Para poder exportar aqui, a gente pode exportar o projeto em PDF, export PDF. Todas as folhas, abrir o PDF, dá ok. Então aqui a gente tem o front-end, o circuito de entrada, o microcontrolador, o circuito de saída, a fonte de alimentação, que é um elemento de PCB, e os conectores. Tá? Então, bem simples. Essa fonte aqui a gente poderia colocar também um fusível aqui para proteger e tal. Mas a ideia aqui é que vocês entendam o simples, o básico, né? Simulação, montagem aqui. E a parte de PCB, amanhã eu vou colocar um vídeo em que a gente vai trabalhar a parte de PCB disso aqui. Tá? Então, até a parte 2 da nossa aula 6.